Olá, bem-vindos a mais um Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje trago um convidado. O meu convidado de hoje é o Jorge Duarte Estevão. Ele é fotógrafo, é viajante, é tour leader e hoje vamos falar especificamente sobre a sua exposição fotográfica e sobre a viagem que deu origem à exposição fotográfica. Mas não só, vamos também conhecer um bocadinho do percurso dele. Então, este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube e no podcast. Vamos então conhecer o Jorge. Olá, Jorge, muito bem-vindo. Olá, Sónia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por aceitares falar comigo aqui durante este bocadinho. Então, fala-nos um bocadinho de ti. Quem é que é o Jorge? É um alentejano, certo? Sim, sempre. Eu apresento-me mesmo assim no blog de viagens que tenho, é mesmo um alentejano que fala às vezes com sotaque, outras vezes nem por isso, mas escrevo sem sotaque, é o que eu, como apresento-me assim. Sim, eu esqueci-me disso. O Jorge também é blogger, também tem um blog muito interessante, que são os lugares incertos, portanto deixo já aqui o convite para irem ver, mas continua, escreves sem sotaque. Assim, isto que estamos aqui a fazer hoje para mim é um bocado estar como peixe fora da água, porque eu e a imagem gosto mais de estar atrás das câmaras do que à frente das câmaras. Exato. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, sou jornalista há muitos anos, sou fotógrafo há alguns anos e sou blogger há muito pouco tempo, há cerca de 3 anos, e tour leader ainda há menos tempo, portanto e faço tudo em simultâneo, às vezes ainda faço mais coisas, mas pronto, acho que para já chega, já dá para me manter ocupado e para dormir pouco. Sim. E como é que surgiu esta exposição? É sobre a tua viagem até Macau, uma viagem de comboio, certo? Que tu fizeste em 99? 2019. Esquece, não é 99, 2019. Não foi há tanto tempo. 9, exato. Isto com a pandemia parece que passou, às vezes parece que não passou tempo nenhum, outras vezes parece que já passou tanto tempo. Exato. E a exposição está em Castro Verde, Exato. Isso, se não me engano, em Castro Verde, que é de onde tu és natural. Exato, correto. Não é? Ok. Então, e como é que surgiu esta viagem? Como é que surgiu a ideia da viagem? Bem, eu vivo em Londres e, como deves calcular, Londres é uma cidade desgastante, com imenso tempo passado nos transportes, de casa para o trabalho e trabalho para casa, e uma determinada altura, isto foi um pouco por 2 fases. A primeira fase foi eu sair do trabalho que tinha full-time, começar a fotografia por conta própria, e depois a segunda fase era eu fazer uma pausa nisso tudo, e usar não só os meus conhecimentos fotográficos, mas também a minha vontade de viajar e fazer uma pausa, e portanto esta viagem surgiu nessa sequência, e nessa altura eu pensei, porque há muito aquela tendência de se fazer uma viagem de volta ao mundo ou de fazer uma viagem pela Ásia. Sim. Eu não estava muito virado para aí, queria uma coisa diferente, queria uma coisa que fizesse algum sentido para mim, que viajasse durante algum tempo, e foram 6 meses, não foram mais, porque podemos falar disso mais à frente pela questão dos vistos e tudo mais. E portanto eu decidi arranjar este tema, até porque havia ali uma efeméride dos 20 anos da região autónoma de Macau, e eu acabei por usar esse tema. E depois comboio é o tipo de transporte, ou o meio de transporte que eu mais gosto de todos, porque é o menos poluente, porque é aquele que eu acho que é mais romântico, aquele que consegues ter contacto com as pessoas mais facilmente, que te permite trabalhar, permite dormir ao mesmo tempo enquanto estás a viajar também. Portanto, é um meio de transporte que eu gosto muito. E portanto tudo isso fez sentido, e depois foi uma questão de tentar perceber a rota. Eu queria ir por um lugar, queria ir por baixo, por exemplo, os Balcãs, mas chegava ali à Albânia, não havia comboios para passar a partir daí, então decidi ir por cima, por fazer outro circuito, mas para chegar a Macau, até porque queria uma ligação também, porque o meu blog eu criei propositadamente, oficialmente lancei no dia 10 de junho, para ser o dia de Portugal, de Camões e fundamentalmente das comunidades portuguesas, porque é em português. E portanto queria aqui também uma ligação
entre Portugal e mais qualquer coisa, e portanto Macau acho que fez sentido por tudo isto, e essa viagem de comboio também, portanto todos estes fatores acabaram por contribuir para esta viagem que fiz em 2019 e que terminou mesmo ali no limite do início da pandemia. Ok, mas terminou porque já estava destinado a terminar naquela altura ou foi por causa da pandemia que... Não, foi porque eu precisei de pedir um visto para entrar na China, e o máximo de tempo que me deram entre o momento em que peço o visto e até o momento de entrar na China foram 6 meses. Portanto, eu tinha 6 meses para sair de Portugal até chegar à fronteira, que neste caso foi entre o Cazaquistão e a China. E, portanto, não poderia entrar na China posteriormente, ou teria que vir a Portugal fazer outro visto para depois poder entrar mais tarde. E, portanto, esse foi um dos motivos que me fez apenas viajar durante 6 meses. Depois, eu tive uma proposta por fazer um trabalho fotográfico em Londres quando já estava em Macau e acabei por vir a Londres fazer esse trabalho fotográfico, mas tinha comprado um bilhete que era... eu fiz Hong Kong, Londres, depois parei em Lisboa porque era a altura de Natal e aproveitei para estar aqui um bocadinho com a família, e depois o voo que eu tinha comprado continuava, ia para Istambul e a partir daí para Bangkok. Portanto, eu ia continuar a viagem por outra região do mundo, neste caso pela Ásia, mas depois surgiu a pandemia e eu fiquei preso como todos nós. Exato. Muito bem. Diz-me uma coisa, eu também gosto muito de histórias de mudanças de vida e isso tudo, e como também estou agora no meio desse processo, tu disseste uma coisa muito interessante, que foi como tinhas deixado o teu emprego, não é? Querias fazer uma viagem ali de transição. Eu também estou a sentir um bocadinho isso, eu também vou mudar de vida. Agora no fim do ano. Já é público ou ainda é segredo? Não, já é. Quer dizer, não há muita gente que saiba, mas pronto, no meu trabalho já sabem. Okay. Que era o mais importante. Pronto, já estou a preparar tudo e todas as burocracias. E estou a sentir isso também, que acho que era importante fazer aqui uma pausa entre uma coisa e outra. Fala-me um bocadinho disso. Tu sentiste mesmo essa necessidade e achaste que fazer uma viagem que era a melhor coisa, que era na transição, entre uma vida e outra? Eu acho que sim. Mesmo podes até não viajar, mas eu acho que até quando mudas de emprego, fazer uma pausa, mesmo que seja de uma semana, só para refletir, para até quebrar um pouco a monotonia, quebrar o ritmo, eu acho que faz muito sentido. Para mim e para quem viaja, para quem gosta de viagens, faz ainda mais sentido fazer uma viagem. E depois há uma coisa que te posso dizer agora que não podia dizer antes, e por experiência própria, e já tinha lido isso, mas não é a mesma coisa tu sentires do que teres lido outras pessoas, o que outras pessoas disseram sobre isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que depois de viajares, de fazeres uma viagem longa além de um mês, que era o máximo que eu provavelmente tinha feito até à altura, fazeres uma viagem de 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 meses, nunca mais olhas para as viagens da mesma forma, nunca mais, se calhar, planeias viagens até da mesma forma, porque aquilo que eu até senti dificuldade nesta viagem foi como é que eu transformo esta viagem, sendo 6 meses e atravessando tantos países, como é que eu faço esta viagem sem que ela se transforme numa viagem de várias férias de 15 dias, por exemplo. Exato. Portanto, eu não queria estar 15 dias na Turquia ou 15 dias depois na Geórgia ou por aí fora. Eu queria estar ali até o momento em que eu achasse, olha, já posso seguir viagem. Não vi tudo, porque nunca vou ver tudo, não é? Nunca vamos ver tudo. Claro. Mas já me sinto com algum conhecimento do país, já tive contacto com algumas pessoas, já tenho algumas histórias e, portanto, posso seguir. Mas voltando à tua questão inicial, eu acho que é muito importante fazer uma pausa, se tiveres essa possibilidade, e toda a gente que muda de emprego e que tenha essa possibilidade, eu acho que é muito importante, até para nós próprios, sei lá, uma questão de reflexão, de introspecção. Acho que isso dá uma energia extra para o próximo desafio, e também te dá motivação, acho eu, para aquilo que aí vem, e ao mesmo tempo acabas por descansar e por relaxar. Acho que tudo junto acaba por fazer sentido antes de saltar diretamente para
para um próximo desafio, por muito ambicioso ou por muito interessante que ele seja, fazer ali aquela pausa para mim foi fundamental. E eu, como eu disse, já tinha feito fiz uma pequena transição, foi sair do full-time para depois passar, ou seja, passar de trabalhar diretamente para um empregador e ser eu o meu próprio, ter o meu próprio trabalho, ter a minha própria empresa, e portanto já tive ali uma pequena quebra nesse sentido, mas mesmo assim achei que não foi suficiente, e portanto a viagem acabou por fazer também aí sentido. Okay. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste, sim. Sim, porque eu acho que até mentalmente, para tu fazeres aquele corte entre as rotinas e tudo o que estavas habituado para uma coisa completamente diferente, não é? Sim. Olha, e depois houve outra coisa que eu agora já tinha começado a praticar, mas não de forma tão intensa, que surgiu obviamente por necessidade, mas que depois eu adotei quase no dia a dia, que é o minimalismo, que é o facto de tu vais numa viagem de 6 meses, 1 ano, 2, 3, e a mochila é sempre a mesma, não interessa. Eu como estávamos há pouco aqui a dizer em off the record, eu estava a dizer que vivo em Londres, mas agora estou aqui temporariamente em Portugal, não sei até quando, vou embora quando se calhar a pandemia estiver mais calma ou noutro momento, não sei para onde vou, nem quando vou, mas posso dizer que há praticamente 2 anos que eu vivo de uma mochila, portanto isso eu achava quase impensável conseguir fazer isso antes desta viagem, e estou a falar de viver diariamente quase com as mesmas coisas, e não estou a viajar porque obviamente por motivos mais do que reconhecidos estamos parados, ou quase parados. E portanto até isso me levou a olhar para o mundo e para mim próprio de uma forma diferente, porque acabei por... eu já tinha um pouco essa ideia, essa impressão de que não precisava de tanta coisa, assim, essa filosofia de que não precisava de tanta coisa, e cada vez menos, eu cada vez consumo menos, cada vez compro menos coisas, reutilizo-as, portanto eu sou... Até alguns dos artigos que eu escrevo têm a ver com isso, com o ambiente, e sou bastante preocupado com isso. Por exemplo, já durante esta pandemia eu fiz um trabalho em que publiquei algumas fotos no meu site de fotografia que tem a ver com as máscaras da Covid-19. Sim, eu vi, espetacular, sim. E portanto achei que este consumismo que por vezes é desenfreado, que é um facilitismo porque temos tudo à mão e porque se tivermos emprego e temos as possibilidades económicas de comprar, acabamos por comprar mais do que aquilo do que necessitamos. Isto faz parte, acho eu, do espírito humano. Não estou aqui a criticar quem o faz, mas eu acho que se voltarmos um bocadinho atrás e não formos tão à frente com o consumismo, acho que se calhar, porque muitas vezes refugiamos-nos no consumismo para pensar que somos mais felizes ao comprar bens, e eu já disse várias vezes que se calhar comprar uma semana de férias dá-te muito mais felicidade do que comprar, não sei, um carro novo ou o que for. É verdade. Mas pronto, eu sou suspeito e tu se calhar também, que viajamos. Não é? Pois é, acho que foi ontem que estava a falar com uma amiga que eu gosto muito de uma marca de eletrodomésticos, não vamos fazer aqui publicidade, que tem uns frigoríficos muito giros e umas torradeiras. E eu estava-lhe a dizer, eu gosto imenso, mas eu prefiro gastar esse dinheiro em viagens. Portanto, eu também faço sempre um bocadinho aquela comparação, quantas viagens é que isto me dava para fazer, ou até onde é que eu ia com este dinheiro. Portanto, também sou sempre assim um bocadinho suspeita. E depois podes ir desculpa. Não, diz. E depois podes ir sempre do mínimo ao extremo quase, não é? O mínimo é viajar por exemplo, com uma garrafa daquelas reutilizáveis. Sim. Em que chegas ao aeroporto e enches a garrafa, chegas a um hotel e podes reencher ao pequeno almoço ou num restaurante e por aí fora. E não tens que andar, além de não gastares dinheiro em garrafas de água ou de outra bebida, porque podes utilizar, por exemplo, o que eu tenho é de metal, podes utilizar tanto para água como para chá, como para café, e não tens que andar a comprar. Se fores a um país, sei lá, como a Islândia, onde um café custa 5 ou 6 euros, se utilizares o do pequeno almoço ou um chá, acabas por poupar dinheiro e tens o café ou o chá quente e não estás a utilizar plástico. Sim, eu também tenho. Sim, eu até tenho uns copos que se dobram todos e até eu também tenho. e é tipo uma silicone, chaleira elétrica que também se dobra.
E há países, por exemplo, em Itália, eles têm aquelas fontes em todo o lado e as torneiras e dá para encher e é ótimo. No Reino Unido Olha, quase todos os aeroportos têm possibilidade de reencher as uhum, garrafas. Em sim. Portugal, não sei se já vi em algum sítio, mas não me recordo. Em Portugal, olha assim de repente, também não Eu há estou a duas, ver. duas semanas estive na Portela e não me lembro de ter lá visto. Pode estar noutra zona que eu não tive acesso, Uhum, mas não a encontrei, sim, por exemplo. ok, ok. Olha, e como é que tu te preparaste para essa viagem? Fizeste assim uma preparação muito grande, já sabias exatamente a rota que ias fazer, ou tinhas uma ideia e depois foi conforme a viagem foi corrente? Eu tinha uma ideia, portanto, como eu disse há pouco, fiz a primeira tentativa de esboço de viagem, Uhum, que era através dos Balcãs, pela Croácia e por baixo para a Albânia, Macedónia e por aí, depois até chegar à Turquia e seguir viagem. Mas a rota que eu tinha idealmente traçado, a partir da Turquia, entrava depois no Irão, Turcomenistão, e depois Cazaquistão, Uzbequistão, Cazaquistão e China, mas depois, por uma questão de recusa de vistos no Irão, eu acabei por não entrar no Irão ok. e fiz o percurso por cima pela Geórgia. Eu Portanto, gostava imenso de ir ao Irão. pois, eu também. Era um daqueles que eu tinha assim como grande. Quando tu idealizas uma viagem em países que nunca foste, sei lá, quando envolve vários países, tens sempre um ou outro que tens mais curiosidade. Pois. E o Irão e a China eram os dois que eu tinha muito mais curiosidade. E pronto, o Irão acabou por não se concretizar Uhum. ainda. Espero lá ir um dia. Mas depois acabei por conhecer outros locais, outros sítios que não estavam no plano. Portanto, isto para te dizer que eu tinha a viagem mais ou menos planeada em termos de locais para ir ver, não a 100%, não sabia o que é que ia ver no dia X ou no dia Y e Ok. não sabia o Não que é que ia ver. não estava não estava a esse nível de detalhe. Não, não, Pronto, ok. não. Acho que é quase impossível tu numa viagem destas e depois também acho que é limitativo porque acaba por te Sim. limitar Sim, não deve causar só. uma ansiedade tremenda, porque depois estás sempre com aquela sensação de ainda não vi isto, ainda me falta fazer aquilo, que é o oposto do objetivo de uma viagem Sim, deste tipo, não é? exatamente. E depois acaba por acontecer isso que disseste, e ao mesmo tempo tu estás a sentir-te ali constrangida para avançar, se calhar no tempo e naquela rota geográfica que tens traçada, e acaba por deixar-te ter tanto prazer na viagem. E eu Ok. reconheço que portanto, eu saí de Portugal e até chegar à Turquia, eu estava nesse ritmo, no ritmo de tu vais uma semana ou vais 5 ou 6 dias e queres ver tudo o que há ali Pois, naquela cidade. sim. Queres, imagina, vais sei lá, a Eslovénia e queres ver tudo o que há na capital. E depois não faz sentido porque esta viagem não era tanto para ver coisas, era mais por outro lado, é difícil explicar, mas não era Era para mais para ver, sentir, não sim, é? não era para ir ver todas as igrejas, todos os museus, todas as atrações por obviamente que tu quando vais uma semana ou vais 3 dias a Berlim vais ver porque tens aquele tempo Sim, e podes ver, mas se fores uma semana para a Alemanha não vais passar 3 dias se calhar em Berlim a ver o museu, vais para outro lado. E neste caso é a mesma coisa, acabas por não dar tanta atenção a essas atrações, que muitas vezes até são falsas atrações, foram uhum, criadas precisamente para o turismo, e eu prefiro envolver-me com as pessoas. E uma das coisas que eu sim. faço sempre quando viajo, mesmo em cidades, é sair para fora dos centros urbanos ou dos centros históricos ou das principais zonas urbanas e sair para aquilo que nós chamamos os subúrbios, porque é Uhum. aí que encontras não só a forma real das pessoas, sais do circuito turístico, encontras a vida real delas, encontras pessoas que se calhar te acolhem até melhor porque já não estão cansadas de receber Não estão tantos fartas turistas dos turistas, sim. e acabas por ter uma relação muito mais pessoal, mais próxima com essas pessoas e às vezes nem precisas de ir para o meio rural, basta de sair 20 quilómetros de uma cidade, de uma capital, de uma cidade grande para encontrares esse tipo de experiência. Sim, sim. Isso acontece também aqui em Lisboa. Tu tens Lisboa mesmo o centro e depois sais.
aqui nos arredores e parece que estás no campo. Também é muito interessante. E olha, e de todos os países que tu visitaste nessa viagem, qual é que foi aquele assim que te surpreendeu mais, pela positiva ou pela negativa? Assim, o que te surpreendeu mais, que foi uma coisa completamente diferente do que tu estavas à espera? Vou-te dizer dois, Uhum. por motivos diferentes. O primeiro, a Geórgia, porque eu não tinha praticamente grande conhecimento, ou diria 5% de conhecimento histórico sobre a Geórgia, mas em termos turísticos não sabia muito sobre a Geórgia. E, portanto, e como não estava na minha rota inicial, porque eu queria ir pelo Irão e depois acabei por não ir e entrei na Geórgia vindo da Turquia e depois continuei. E, portanto, a Geórgia foi um daqueles países que me surpreendeu incrivelmente, porque é um país pequeno, mas é um país de uma beleza natural inacreditável. É um país com uma gastronomia fantástica, é um país com pessoas que te sabem receber muito bem, é um país que vive problemas por causa da relação histórica com a Rússia pela Com a Rússia. proximidade Uhum. e que é conhecida, mas que depois, portanto, eu vou-te dizer que não tinha a Geórgia no plano inicial e foi o país onde eu passei mais tempo. Eu passei 45 dias na Geórgia, dos 6 meses que eu tinha desta viagem. Sim. Portanto, isto só. E agora sou tour leader para a Geórgia, e, portanto, isto Isso, quer olha dizer que alguma bom. coisa. Eu também quero muito ir à Geórgia, porque eu estive no Azerbaijão em maio, agora, em maio, e eu também também não tinha ideia nenhuma sobre o Azerbaijão, só sabia que havia lá quer dizer, Portugal joga muitas vezes com futebol, calha muitas vezes com o Azerbaijão, e acho que conhecia por causa do futebol e do Grande Prémio de Fórmula 1 também, mas não tinha também ideia nenhuma do país. E este ano estive lá e também adorei. E também eles falavam sempre muito bem da Geórgia e também fiquei com imensa vontade de ir. E pronto, e acho engraçado porque são aqueles países que nós, pelo menos aqui na Europa, não damos assim muita importância e não são muito conhecidos, e depois chegamos lá e é fantástico, e as pessoas Sim. recebem super bem. E eu tive um episódio lá que, pronto, fui tirar uma foto, eu perguntei ao senhor se lhe podia tirar uma foto, que eu pergunto sempre, o senhor disse que sim, não sei o quê, e eu queria lhe dar dinheiro, porque habituada, tipo, nos outros sítios, e o senhor até ficou assim um bocadinho ofendido, depois explicaram-me que para eles que não funcionava assim, eu pedi-lhe desculpa, se não era a minha intenção, ofender, mas achei interessante porque tu vais a outros países e eles próprios é que te pedem o dinheiro epá, e fiquei muito, muito bem impressionada também. Eles também fazem parte também pronto, daqueles países da União Soviética, e então também achei muito interessante e também fiquei com muita vontade de ir à Geórgia, não é? Eu acho que tens mesmo que ir, porque é um país mesmo fantástico. E depois eu fui ao Azerbaijão também, porque obviamente depois não tinha muitas hipóteses ali, a não ser Pois. voar sobre o Mar Cáspio, que eu não queria fazer, porque não queria voar, eu queria mesmo ir de comboio, então acabei por ir. Primeiro ainda fui à Arménia tentar entrar no Irão através da Arménia, mas o visto foi recusado outra vez. E então aproveitei para conhecer a Arménia e depois voltei, entrei novamente na Geórgia e Sim. tive aí que pedir o visto para E a depois Rússia. conseguiste entrar no Azerbaijão tendo estado Sim. na Arménia? Sim, Ok. mas fui logo avisado que não devia levar na bagagem nada que tivesse comprado na Arménia, nada com etiquetas da Arménia, porque isso Pois. aí poderia causar ali alguns problemas. No mínimo, iriam confiscar-te as coisas e foi o que aconteceu a pessoas que iam na mesma cabine do que eu no comboio. Eu lembro de alguém se ter queixado, tinha comprado uma garrafa de vinho até um pouco cara e ficou sem ela porque ela tinha a etiqueta, Sim. portanto, tinha sido produzida na Arménia. O vinho tinha Pois. sido produzido na Arménia, portanto Pois, ficou ali. sim. A mim avisaram logo quando eu fui ao Azerbaijão que, indo ao Azerbaijão, tendo o carimbo no passaporte, depois que era mais complicado se quisesse visitar a Arménia. Mas pronto. Não, eles até foram simpáticos, falei com eles sem qualquer problema, ainda tivemos ali um pouco na conversa de futebol, o habitual. Cristiano Ronaldo serve para Sim, desbloqueador de conversa. é ótimo. E portanto, não houve problema nenhum. Sei que se tivesse sido na água no Carvalho, aí já acho que
poderia ser muito complicado entrar no Azerbaijão, até provavelmente não sei se conseguiria entrar, porque pelo que eu sei, se entras no Nagorno-Karabakh sem autorização do Azerbaijão, acho que começa a haver ali problemas. Sim, eu fui lá, eu fui a Nagorno-Karabakh, mas nós fomos os primeiros a ir depois da libertação, vá. Que eu fui numa press trip, também com bloggers internacionais e jornalistas, e fomos os primeiros estrangeiros, não é? A ir àquele lugar, e então foi assim uma coisa... Foi um momento assim histórico, mas pronto, muito complicado. Emocionalmente é muito complicado, especialmente eu nunca tinha estado assim numa zona de guerra, assim uma coisa, quer dizer, já tinha estado, mas não algo que tinha acabado há uns meses, não é? E então foi assim muito, para mim eu até tenho algumas fotos lá, mas eu nem tenho muito material de lá, nem publiquei nada, porque aquilo fez-me tudo muita confusão. Mas pronto, sou eu que sou, sou fraquinha. Nem toda a gente pode ser repórter de guerra, não é? Sim. Sim. E então, esse foi um dos países que te Sim, surpreendeu? esse foi o primeiro, e depois acabei por passar lá todo esse tempo. E depois o segundo foi a China, porque a China, acho que quando lá vais, eu acho que disse isto há pouco tempo numa outra entrevista, que quando tu vais à China nunca mais viajas da mesma forma, porque aquilo acaba... E isto funciona, quer tu gostes ou quer confirme aquilo que tu pensas sobre a China, ou te surpreenda e seja completamente surpreendente aquilo que tu vais, pelo menos, interiorizar sobre a China. E, portanto, quer sejas apoiante do regime, quer sejas contra, eu não estou aqui sequer a colocar a questão política, estou a falar sim, do política país enquanto... à parte, sim. Sim, política à parte, em termos de recepção das pessoas, em termos daquilo que lá encontras, em termos das vivências, em termos da evolução, porque a ideia que se fala muitas vezes da China, que começa a mudar agora um pouco, é que a China era um país pobre, pouco desenvolvido, que não tem tecnologia, etc, etc. E tu chegas lá, por exemplo, em Pequim, e tens grande parte dos carros são elétricos, os autocarros são elétricos, pelo menos no dia que eu lá, ou nos dias que eu lá estive, não vi grande poluição na cidade, posso ter tido sorte, porque nós, quando vemos imagens de Pequim, é sempre as imagens como em Nova Delhi, por exemplo, que estão sempre aquelas nuvens de poluição. Eu não encontrei nada disso e estive lá, não sei, 5 ou 6 dias. Posso ter tido sorte, portanto não estou aqui a dizer que aquilo é tudo assim, mas em termos de tecnologia, em termos daquilo que encontras na capital e depois noutras zonas da China, porque eu percorri uma parte considerável do território, mas embora se note a diferença de norte para sul. A norte para já, tens etnias diferentes, as pessoas são também diferentes, a forma de te acolherem são diferentes. Se quiseres, no norte da China tens uma China se calhar mais evoluída, mais próxima, se calhar, do Ocidente, enquanto que a sul há uma China diferente, com mais etnias, porque até há mais zonas rurais, não há ainda tanta civilização, não há ainda tantos aglomerados populacionais em algumas zonas, por exemplo, do sudoeste da China, ou na zona mais próxima do Tibete, e aí encontras diferenças, e se tu viajares de norte para sul, se não fores apenas a Pequim, ou depois a Xi'an, ou ver os guerreiros de terracota, por exemplo, ver aquelas coisas mais populares, e saíres um pouco desse circuito, acabas por encontrar e conseguir também a perceber dessas diferenças. E o que eu acho que a mais a China te provoca em ti é uma quebra de estereótipos, porque aquilo que tu pensas sobre a China, quer tu tenhas uma ideia positiva ou negativa sobre a China antes de lá ir, vais ter uma ideia provavelmente diferente. Okay. Pelo menos vai-te ajudar a perceber como o país funciona e vai-te ajudar a perceber que num bilhão ou 1,4, que eu acho que é a população do país neste momento, obviamente vais encontrar pessoas boas e pessoas más, como em todo o mundo, e portanto nós dizemos sempre que os chineses são isto, que os japoneses são aquilo, ou que os franceses são isto. Nós nunca podemos generalizar em relação a povo nenhum, e muito menos em relação à China, quando estamos a falar de 1,4 bilhões de pessoas. E portanto, aquilo que me surpreendeu na China também foi essa recepção calorosa de muitas pessoas. E posso-te contar
um ou dois episódios rapidamente. Sim, conta. Por exemplo, eu estava na Muralha da China, também senti um pouco isso, mas mais no centro de Pequim, na Cidade Proibida, e tu vês lá muitas pessoas que eu encontrei lá muitas pessoas que nunca tinham saído da localidade delas na própria China, portanto, muito menos ir ao estrangeiro, mas nunca tinham sequer saído para ir a Pequim. E era a primeira vez que ali estavam. E, portanto, elas, no meio daquela gente toda, dos milhares que lá estavam no dia, eu estive lá mais do que uma vez, mas naquele dia que eu lá estive em particular, eles estavam surpreendidos, muito surpreendidos por verem pessoas do Ocidente e verem pessoas que não são, obviamente, parecidas com elas, ou muito próximas em termos genéticos, digamos assim. E isso, para elas, foi absolutamente chocante quase, e estavam sempre a chamar-me, a mim e um amigo meu que vive em Pequim, nós estávamos lá, a chamar-nos para tirar fotografias com elas. Portanto, quando tu há pouco falavas daquele episódio de posso tirar a fotografia, Sim. Ali é ao contrário, eles é que te chamam para vir tirar fotografias contigo. Tu às vezes até já nem queres, já foste solicitado tanta vez e acabas por... E a China ajuda-te também a perceber, a colocar-te no papel dessas pessoas, e eu como fotógrafo também sei isso, daquelas pessoas a quem tu vais, e se calhar já 1000 pessoas foram para pedir para tirar uma fotografia. Se fores a Cuba é sempre a mesma pessoa que lá está para ser fotografada. Se fores se calhar a Tailândia, se calhar fores a Myanmar, muitas vezes encontramos as mesmas pessoas se formos a sítios pequenos, porque elas vivem lá e estão lá, e portanto ali nós acabamos por estar no papel inverso daquele que nós, enquanto na maioria do tempo somos os viajantes ou somos os turistas, e colocamos as outras pessoas, e portanto também ver este outro lado ajuda-te também a evoluir, ou não sei, a crescer como pessoa também, como viajante, se quiseres. Sim, porque é teres outra perspectiva completamente diferente daquela que tu estás habituado, não é? É. E depois outro episódio engraçado foi na zona de Guilin, Yangshu ou por aí, onde tens os arrozais e aquelas zonas de montanha muito bonitas, e eu estava lá um dia até assim cinzento e havia lá um fotógrafo a fotografar um casal de noivos que ainda não tinham casado, porque eles fazem a questão de escolher um local que eles acham muito bonito para ir tirar as fotografias vestidos, como se fosse o dia do casamento, vão tirar as fotografias àquele local, e quando chega ao dia do casamento, que no caso deles era para ir daqui a 1 ou 2 meses, já têm as fotografias do dia do casamento. Okay. Não sei se aquilo ajuda a aliviar ali a tensão do dia do casamento, depois já não tens que te preocupar com as fotografias e todo aquele... As fotografias já estão prontas. Sim, já estão prontas, mas depois eles chamaram para tirar fotografias com eles. Portanto, okay. Ali eu fiquei ali no meio dos noivos a tirar fotografias, porque eles queriam alguém ali com eles para tirar as fotografias. E portanto isto são situações um pouco insólitas para nós vindos cá deste lado do mundo. Sim, sim. E depois, quando chegaste a Macau, finalmente chegaste, qual é que foi a sensação que tiveste? Foi, ok, já cheguei, ou foi aquela sensação de, epá, agora já cheguei, já está a terminar? Como é que foi? Estás-me a fazer-me essa pergunta, mas eu acho que mesmo hoje ainda se calhar não sou capaz de responder. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, e porque tenho tido ainda tanto envolvimento com esta questão, com esta viagem, porque tenho ainda alguns projetos, ainda alguns na gaveta para elaborar mais tarde, mas o facto de estar ainda, se calhar, pessoalmente envolvido, não sei se estou aliviado por ter chegado ou se já acabou. Se calhar foi mais a segunda, se calhar eu acho que se calhar o que eu senti mais foi, não, mas já acabou, não quero que acabe já, eu quero continuar, não quero que esta viagem termine já. E se calhar, não sei, se calhar foi mais essa sensação, embora não tenha a certeza que tenha sido isso. Mas talvez. Sim, porque eu tenho muita curiosidade, porque eu já entrevistei algumas pessoas que fizeram assim viagens grandes e voltas ao mundo e tudo. E eu gostava muito de fazer assim uma viagem grande. Mas eu penso sempre que quando a viagem chega ao fim, eu acho que tem que se preparar muito bem o regresso, porque
Porque eu acho que deve ser muito complicado, muito mais do que ir, pronto, porque estás com aquele sentimento de ir à descoberta. Mas depois o regressar e regressar pronto, para uma realidade completamente diferente, não é? Porque passares, por exemplo, 6 meses sempre a ver coisas novas, estás sempre com aqueles estímulos, estás sempre com os sentidos super estimulados, porque estás sempre a ver coisas novas, novos cheiros, novas pessoas, não é? É tudo. Todos os dias são diferentes, ou quase. Não é? Exatamente, não há rotinas, não há nada. E depois de repente voltas ou tens aquela sensação, isto acabou e agora? Acho que essa é uma excelente questão. Não é? E tu preparaste, antes de ir, tu preparaste o regresso, tu pensaste nisso, o que é que ias fazer depois? Ou foi muito, logo se vê? Não pensei muito, para ser sincero, até porque como eu estava e sou freelancer, portanto estou um pouco sempre o meu já caso estavas era um habituado pouco diferente, também, não sim, é? já estava um pouco habituado, embora obviamente tenha perdido aqui porque 6 meses acabam por chegar contactos de clientes que tu acabas por dizer não e depois se calhar vão para outra pessoa e depois tu acabas por ficar para trás, mas pronto, corres sempre esse risco com tudo. Mas não sei, eu tinha... Porque, até porque muitas vezes é difícil tu dizeres o que é que... ou conseguires estabelecer o que é que vais fazer daqui a 6 meses. Pode acontecer tanta coisa numa viagem de 6 meses. Pois é. Não, podes ter uma ideia, um plano. Sim. E tu depois já não és a mesma pessoa, não é? A pessoa que volta não é a mesma pessoa que foi. Não. E podes descobrir uma série de coisas até sobre ti, não é? É. Eu penso muito nisso, porque eu como sou muito organizada e sou um bocadinho ansiosa, então quero saber, pronto, tem aquela coisa de controlar tudo. Não é controlar os outros, é controlar a minha vida. que a pessoa não controla coisa nenhuma, não é? Pronto, e então tenho sempre esta coisa de ter tudo muito organizado e tal, pronto, mas a vida já mostrou várias vezes pronto, que nós controlamos até certo ponto. E isso é uma coisa que me preocupa entre aspas, mas que me preocupa muito, que é, ok, eu vou fazer a viagem, mas depois tenho que preparar o regresso e tenho que saber o que é que vou fazer no regresso. Quer dizer, eu acho que, pelo menos pelas pessoas com quem eu já falei, é o que tu estavas a dizer. Ok, convém teres ali uma ideia, qualquer coisa, pronto, para não chegares e olha, agora o que é que eu vou fazer? Mas também não vale a pena ter tudo muito, muito definido, porque as coisas podem mudar tanto, não é? Eu encontrei isto de viajar todo este tempo, podes levar uma ideia já mais ou menos pré-definida do que é que pretendes fazer quando regressares, e isso não é mau de todo, sobretudo se tiveres que ter um emprego ao chegar, porque precisas, obviamente, não temos meios financeiros ilimitados e, portanto, essa é uma das questões, obviamente, se calhar que vem em primeiro lugar. Mas depois, se calhar, ao longo da viagem, como tu disseste, nós mudamos ao longo da viagem e vais tendo outras experiências, vais conhecendo também pessoas que te acabam por te influenciar indiretamente, porque te vão dando, não sei, a própria experiência delas acaba por te ajudar a moldar aquilo que se calhar tu vais ser quando terminares a viagem ou aquilo que tu queres fazer. E eu ao longo da viagem encontrei muita gente, desde pessoas com 20 anos com quem andei durante uma semana até pessoas com 70 a quem eu dei boleia, por exemplo, nas montanhas do Quirguistão, e uma senhora que andou comigo durante uma semana, que andava ali sozinha porque se tinha cansado das outras pessoas mais ou menos da mesma idade, porque tinha um circuito demasiado chato e ela queria uma coisa mais arrojada. Sim. Então, isso é tão rico, não é? É. Humanamente isso é fantástico. E também conheci outra pessoa, penso que era canadiana, que me disse do tipo, eu fui fazer ali um trekking, uma caminhada pelas montanhas com um casal, porque eles estavam no mesmo hostel do que eu, e depois a rapariga no outro dia estava cansada, tinha 20 e tal anos, e eu com 70 queria ir outra vez. E portanto tu encontras estas histórias interessantes porque te fazem pensar, quando muitas vezes nós pensamos aos 60 anos, aos 65 reformo-me e já não vou fazer mais nada, vou-me sentar no banco do jardim, porque mesmo que tenha meios financeiros, muitas vezes não temos, porque num país como Portugal acontece muitas vezes, sim, e tu sabes bem, mas para muitas vezes quem tem essa possibilidade em termos financeiros, tem uma reforma que
que lhe permite viver com dignidade e ainda fazer algumas viagens, se calhar acaba também por não a fazer, porque em termos não é muito ativa essa pessoa e acaba por ir para o Banco do Jardim aos 65 quando podia, e não estamos sequer a falar de ter que viajar para a China, pode apenas viajar para o Gerês ou para o Algarve e continuar ativo, ou andar no bairro ou na cidade ou na aldeia onde vive. Portanto, tem muito a ver com o espírito que nós temos dentro de nós próprios, mais do que a idade que nós temos. Sim, isso eu concordo plenamente. Sabes que eu também viajo muito sozinha e tenho imensa gente, e não só mulheres, também homens. Eu achava que os homens que não tinham problema nenhum em viajar sozinhos, mas afinal também já percebi que não é uma questão de género, é mesmo, pronto, uma série de medos e preconceitos e coisas muitas vezes da nossa cabeça e que vamos ouvindo. E tenho muitas pessoas que às vezes me dizem: pois eu estou a ver, tu viajas sozinha, também vou começar a ir. E homens também dizem: olha, vi que tu foste, também vou. Porque não é preciso ter os 70 anos, porque eu tenho pessoas que me escrevem com 40 anos ou 40 e poucos. Eu tenho quase 45, vou fazer agora 45. E as pessoas dizem: mas tu já tens 40 anos e tu vais sozinha. E eu vi que, epá, é possível. Mas claro que é possível. E muitas vezes as pessoas têm esta coisa que, ok, já passei dos 30, já não vou fazer. Portanto, nem é questão de ser sénior, é uma coisa muito... Epá, há muita gente que eu acho que pensa que como já não tem 20 anos, que já não pode fazer uma série de coisas, inclusive é viajar. Sim, portanto... há um pouco aquela imagem ou aquela mentalidade quase moldada de que temos que seguir aquele rumo de vida que é: vais para a universidade, chegas aos 18, vais para a universidade, depois, não sei, casas, tens filhos, reformas-te, por aí fora. E eu acho que não tem que ser assim, tens que fazer se for aquilo que tu sentes que deves fazer. Não, eu também, quando falo de viagens com pessoas que viajam menos do que eu, que não estão expostas a estas viagens e estas experiências, eu não critico o que elas não fazem ou porque não vão viajar, porque o que elas escolheram para a vida delas tem tanto fundamento ou tanta razão de ser como aquilo que eu escolhi. Claro. Não é por eu viajar que sou melhor do que elas ou por elas terem uma casa melhor que são melhores do que eu. Portanto, aqui cada um faz as suas escolhas e só tens é que escolher aquilo que é bom para ti, aquilo que tu te sentes bem, feliz, sentes à vontade e te faz feliz. Sim, é verdade, é verdade. Não, eu estou a dizer naquela perspectiva de que muitas vezes as pessoas querem fazer, mas acham que, ok, já passei dos 20 anos, já não posso fazer, já não tenho idade. E acho muita graça, acho muita piada porque das pessoas me escreverem e dizerem: eu vi que tu foste, e então também vou. Eu vejo isso sobretudo com os meus amigos e também com outras pessoas que têm filhos, e vejo muita diferença de casais que têm filhos, por exemplo, em Portugal, com casais que têm filhos na Alemanha, que são muito mais ambiciosos no tipo de destino para onde vão quando têm filhos. Por exemplo, quem tem filhos em Portugal se calhar não arrisca tanto e prefere um destino muito mais cómodo, porque obviamente tem determinada altura que a criança nasce, se calhar tem ali as refeições controladas a um determinado horário e é difícil fugir àquilo. Mas quando elas são mais autónomas, mesmo assim acabam por limitar-se um pouco ali àquele tipo de férias mais padronizado, sem arriscar um pouco mais, mas se fores à África vais encontrar casais alemães ou holandeses com filhos de 3 ou 4 anos a fazerem safaris, portanto, e isto não tem só a ver com o poder de compra, porque também há pessoas que têm filhos com poder de compra em Portugal que não fazem esse tipo de experiência, porque, não sei, têm aquela ideia que só devemos fazer isto porque tudo o que vai além disto poderá ser demasiado perigoso para os nossos filhos. É uma questão de mentalidade. Sim, e portanto isto tem a ver a mesma, eu estou só a evocar este exemplo pela mesma razão que falámos de outro exemplo que tem a ver com a mentalidade. Sim, e os portugueses que foram os grandes descobridores, não é? É. Mas é mesmo uma questão de mentalidade, não tem a ver, muitas vezes não tem a ver com o teres possibilidades ou não, e já eu falei várias vezes disso, até para viajar, tu não tens que ser rico para viajar, não tens que ser milionário para viajar,
tens é que fazer opções. Se queres viajar, não podes, se calhar, ter um carro de 30 mil euros, ou não podes ter, se calhar, um carro. Depende daquilo, do teu, Sim, do é uma teu questão de ordenado. prioridades. Eu acho que tudo na vida é uma Prioridades. questão de prioridades, não é? Então, e diz-me uma coisa, e depois a ideia da exposição, como é que surgiu? E o facto da exposição ser a preto e branco, é preto e branco também. É. Explica. Bem, a exposição, em primeiro lugar, surgiu, acho que diria quase naturalmente, no seguimento ou na sequência da viagem de Portugal até Macau, porque com mais de 12 mil fotografias que eu captei, achei que tinha ali mais do que suficiente para fazer uma exposição. Mas o convite surgiu até, nem foi por iniciativa própria, surgiu da Câmara Municipal de Castro Verde, que é a minha terra natal, e eles acabaram por falar comigo se eu estava interessado em fazer a exposição, mas até o que é interessante é que esta ideia de fazer a exposição surgiu antes da viagem. E a exposição não foi feita antes porque eu fui viajar, e depois não foi feita mais cedo porque surgiu a pandemia. Portanto, esta exposição está a ser adiada para aí uns 3 anos. Portanto, mas a ideia inicial da exposição, obviamente, não era o tema sobre esta viagem. Depois eu acabei por transformar a viagem nesta exposição, porque fazia sentido, não só pelo tipo de imagens que captei, mas também porque tinha ali um tema base em que podia trabalhar. E que fazia sentido, portanto, expor obras sobre uma viagem deste género, com uma diversidade enorme, em termos paisagísticos, em termos gastronómicos, em termos de retrato, e tudo isso acabou por ajudar a criar aquela exposição. Em relação ao preto e branco, eu sempre tive uma paixão enorme pelo preto e branco, acho que nos força um bocado a olhar com mais atenção, se calhar provoca uma reação diferente, um estado de espírito. Pode ser um estado de espírito de surpresa, sei lá, de admiração ou de empatia, mas eu acho que é diferente ver as fotografias a cores do que ver a preto e branco, porque não estás... porque acho que se houver... Imagina, tens um contraste enorme entre um verde e um vermelho, os teus olhos vão sempre para aquelas cores mais fortes. Sim, perdes-te um bocadinho, não é? Sim, acabas por dispersar em relação ao sentimento que se calhar, embora seja mais fácil transmiti-lo através de uma fotografia a preto e branco, porque consegues, através das sombras e da forma como das sombras e da luz, da forma como captaste aquela imagem, acabas por transmitir um estado de espírito, aquele estado de espírito que tu viste na altura em que tiraste a fotografia. E depois, eu acho que pelo facto de ter encontrado nesta viagem elementos, por exemplo, o nomadismo, que ainda está muito vincado, ou pelo menos o semi-nomadismo está muito vincado no Quirguistão e naqueles países da Ásia Central, mas sobretudo o Quirguistão foi onde eu encontrei mais, e depois tens também na Mongólia, que é também semelhante, que se utilizam os cavalos, e os cavalos são ainda um meio de subsistência muito importante para os quirguizes, não só em termos de alimentação, mas também em termos de transporte e tudo isso. E, portanto, o facto de haver ali, se calhar, algumas, não sei, falta-me a palavra, algumas questões, alguns costumes que se calhar existiam há centenas de anos e os ter encontrado, pelo menos em parte, neste momento, também isso acaba um bocado o preto e branco para ajudar-nos a transportar-nos para o passado, vá. Portanto, também o preto e branco ajudou, se calhar, a transmitir essa imagem, a transportar-nos enquanto pessoas que estamos a assistir à exposição, a ver aquilo que eu queria mostrar em relação aos países por onde passei. E depois acabei porque eu poderia ter criado ali uma exposição apenas única de paisagens, ou de retrato, ou das pessoas que encontrei, mas eu acho que pelo facto desta viagem de Portugal até Macau ter passado por muitos dos países da Rota da Seda, ou da antiga Rota da Seda, tudo isso acabou por ajudar a que o preto e branco e as imagens em que tens vários tipos de imagens com pessoas, com paisagens, com gastronomia, com arquitetura, e tudo isso nos ajuda a perceber como é aquela diversidade e aquela rota, ou aquela rota que eu percorri, em que encontras tanta coisa diferente, mas também encontras elementos comuns às tuas vivências diárias.
Uhum. E para quando a exposição em Lisboa? Pois essa é uma questão que está a ser negociada. Ok, ok, E mais do que isso não posso dizer. ok. Fica à espera do Mas, convite. espero que aí chegue e sim, não me vou esquecer de convidar. Ok, ok. Olha, estamos a chegar ao fim. Gostei muito da nossa conversa. Fiquei aqui cheia de vontade de agarrar na mochila. Também eu estou com a enorme vontade de partir outra vez. Sim. Se bem que eu mesmo assim eu até tive bastante sorte porque eu em 2020 ainda consegui fazer 3 viagens logo no início e este ano já fui ao Azerbaijão, portanto já não, Não podes não, queixar. não posso queixar e pronto, depois tenho andado de Portugal de norte a sul e isso tenho aproveitado muito e agora em novembro vou até à Ilha Terceira, não conheço a Ilha Terceira, então vou lá passar o Eu meu regressei há aniversário. pouco tempo dos Açores Sim. e já não ia lá há muitos anos, portanto isto também a pandemia acabou por nos ajudar a descobrir ou a redescobrir A redescobrir, Portugal. é verdade, é Portanto, verdade. isso também, pelo menos encontramos alguns aspectos positivos no meio do Sim, caos. sim. Eu acho que há muita gente que nunca tinha visitado muita coisa em Portugal e que acabou por ficar maravilhada. Sim, olha, eu, como disse, fui aos Açores e aos Gerês, também não ia aos Gerês há, sei lá, há Sim, 15 anos, e portanto tudo isto acabou por nos ajudar a reconhecer, ou a reconhecer, se calhar a reconhecer também, mas a redescobrir a principalmente redescobrir, sim, zonas fantásticas do nosso país. é verdade. Olha, muito obrigada. Obrigado eu, Boas viagens, desejo-te muitas viagens e boas viagens. obrigado. E pronto, olha, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Eu regresso na próxima segunda, para as viagens pelo mundo com a Sónia Justo com outro convidado. Entretanto, pronto, podem ir ver também o blog do Jorge. Ele tem também um blog só de fotografia, tudo fantástico, portanto, tem muito por onde se distrair. Então vá, beijinhos, Jorge, obrigada. Beijinhos, obrigado.